Boa noite. Os nossos agradecimentos pelas vossas presenças. Hoje, quarta-feira, 2 de julho, estamos na 20ª Semana Espírita de Livramento, esse ano com o tema central, Devassando o Invisível. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que colaboraram, direta ou indiretamente, para que esse evento se realizasse. Os nossos patrocinadores, a IC Supermercados, Borracharia no Geral, Brasil Gás, Consol, de Montal Confecções, Livramento, IME, Hipermais, Ismatec, Itainara Joias, Laboratório de Análises Clínicas Dr. Isabel Rego, Lei Placas, Madeireira Israel, Lite Telhas de Cimento, Rio Frutal, Farmácia Vitória, Pagão Supermercado, Tropical Center, GW Joias, José Alencar, médica oftalmologista, Pinte Arte Ateliê, Posto São Pedro 1 e 2, Metalúrgica Bertone, Cefor, Madeireira e Marcenaria Silvestre, Isla, Mercadinho do Lar, Lápis e Companhia e Supermercado Moreira. Esse ano estamos também realizando a 21ª Feira de Livros Espírita. Os livros estão sendo expostos lá na entrada do salão. Aqueles que queiram comprar, as meninas já estão lá para atendê-los. Para compor a nossa mesa na noite de hoje, convidamos Karine Flores, representando a União Espírita de Vitória da Conquista. Representando o Centro Espírita Livramentense, Antônio Cotimbico de Souza. Representando o Centro Espírita André Luiz, Maristela Palomo Tanajura. Representando o Centro Espírita Alberto Ramos, da cidade de Rio de Contas, Fábia Coutrinho. Representando o Centro Espírita Caminho da Luz, da cidade de Macaúbas, José Cardoso. Representando o Centro Espírita Viveiro de Luz, da cidade de Brumado, Marilene Rodrigues dos Santos. E o palestrante da noite, Kleber Flores. Mediunidade sem exercício do bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura.
o serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos, recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, à maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta na qual enxameia os encarnados de toda sorte, urja, saiba ajustar-se à companhia de ordem superior, buscando um convívio de espíritos benevolentes e sábios, o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando-se a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos da paz e amor que lhe retomam a vida, em marcha gradativa para a grande impulso. Para a nossa vibração musical da noite, convidamos Sandra Santos e Davi. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meu pensamento. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro.
Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no menino que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, na noite de hoje, por essa 20ª semana espírita da cidade de Livramento, neste momento salutar, que pedimos ao Mestre Jesus, envia os teus mensageiros para que possam interagir, iluminar o palestrante da noite, e que ao sairmos daqui possamos sair fortalecidos do teu amor, da tua paz, da tua bondade. Ilumina-nos, Senhor, que assim seja. Kleber Flores, engenheiro civil, coordenador do Conselho Regional 10, diretor da União Espírita de Vitória da Conquista e da SEV, Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, e também palestrante espírita, falará sobre o tema da noite, a mediunidade nos Evangelhos. Com a palavra, Kleber Flores. Boa noite a todos os presentes. Que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar presente no coração de cada um de nós. É com grata satisfação que nós retornamos a esta cidade, a mais uma jornada espírita, onde o número já se sobressai. São 20 anos. Eu digo que é uma satisfação porque o ano passado nós não nos fizemos presente nesse evento. Fomos convidados, mas infelizmente, em função de uma viagem em família, nós aqui não pudemos comparecer. Hoje nós temos a oportunidade de fazermos uma reflexão acerca deste mecanismo que o Criador proporciona a todos nós, a mediunidade. E mais especificamente, retratar esta mediunidade nos Evangelhos. Isso nos dá uma oportunidade de reflexões no âmbito da compreensão, do entendimento, da racionalidade, da tolerância. O Criador, trazendo a todos nós para experiências do campo terreno, escolhe a dedo aqueles que se utilizarão desse mecanismo para um crescimento ainda maior, para as suas reparações, para o entendimento do eu interior, e para alavancar, oportunizar um grande trabalho. Eu costumo dizer nas nossas falas que mediunidade não é bom e também não é ruim. Mediunidade é
necessária. Se nós pegarmos o livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 14, no item 159, a espiritualidade vem nos dizer que todo aquele que sente, que percebe, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por consequência, médium. Que isso é uma faculdade inerente ao ser humano, mas que todos nós trazemos em essência rudimentos deste mecanismo. Mas a palavra médium, ela é utilizada para aquelas que detêm essa faculdade de forma mais ostensiva. Mas todos nós, sem exceção, todos temos o mínimo da mediunidade. Esses rudimentos, estes resquícios, que é a intuição. É a ligação da espiritualidade para com todos nós que estamos encarnados. Quantos de todos que estamos aqui presentes, em algum dia destas nossas existências, ou especificamente a esta existência terrena, não nos levantamos e, ao dirigirmos a tal lugar, temos aquela intuição: eu não deveria, ou eu não deverei ir por aqui, seguirei por este caminho. E depois você se apercebe de algo que deixou de ocorrer e que foi salutar, porque estava de canais abertos para com a espiritualidade maior. Recebeu de forma intuitiva algo que direcionasse para uma situação que melhor lhe convinha. Então vejam que a mediunidade é este mecanismo que todos nós temos, uns em grau maior, outros tantos em grau menor. Mas como analisarmos a mediunidade fora desta visão, dessa doutrina tão esclarecedora? A doutrina espírita que oportuniza a todos nós ampliarmos esta visão de conhecimento, de compreender os nossos próprios desafios, as dores, os sofrimentos, o crescimento. Como entender a mediunidade fora destes padrões de conhecimento daquilo que nós chamamos de a doutrina espírita? Claro, se encontra estas informações também nas Sagradas Escrituras? Sim. Mas talvez eu não tenha este conhecimento. Nunca tive a oportunidade de estudar o Antigo e o Novo Testamento. A doutrina espírita, ela tem bases fundamentais nestas referências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Sim. Nos Evangelhos? Sim. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 17, a partir do versículo 9, onde este evangelista nos traz uma história que eu acho uma das mais esclarecedoras, que oportuniza a todos nós ampliarmos este horizonte de conhecimentos. Mateus traz-nos nessa narrativa a transfiguração do monte, dizendo que Jesus toma a si 3 dos seus discípulos, Tiago, Pedro, João, e sobe ao alto do Monte Tabor. Ali ele se transfigura,
fica resplandecente, luminoso. Normalmente, quando nós estamos fazendo a leitura de um livro edificante, algumas narrativas dizem que aquele ambiente inundou-se de luz, porque na realidade, espírito não tem forma, espírito é luz. O espírito precisa, ao aportar em corpo e físico, ter uma aparência, uma forma, e é daí que se tem o corpo perispirítico, mas espírito é luz. Alguns com a luz ainda mínima, pequena, uma pequena vela, às vezes uma chama, mas há espíritos luminosos, radiantes, Jesus. E naquele momento Jesus se transforma em luz. Aparece diante dos discípulos, dos três, Moisés e Elias. Aquela cena comoveu aqueles discípulos. Algo assim que foge ao nosso raciocínio. Para eles terem visto aquelas duas personalidades, estes homens teriam que ser médicos. Tiago, Pedro, João, cada qual com a sua faculdade mediúnica, com aquilo que de maior tem no campo da mediunidade. Pedro e todos aqueles que estavam ali presentes, houve uma voz dizendo que aquele ali, se referindo a Jesus, era o seu filho amado, e que ouvisse. Pedro naquele momento agacha a cabeça para fazer uma prece, um agradecimento. E quando levanta os olhos, já não está mais ali presente nem Moisés e nem Elias. Ele fica tão embevecido com aquela visão que sugere ao Mestre Jesus que seja feito 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. E o Mestre diz que não havia essa necessidade. Ao descer o monte, Jesus faz-lhes uma advertência, para que não comentassem com os outros, para que não divulgassem aquela visão, até que ele voltasse por dentre os mortos, depois do seu ressuscitar. Jesus já estava recomendando prudência com a mediunidade. Na maioria das vezes nós temos um encantamento, nós queremos ver, porque muitos de nós, talvez a maioria de nós, seja como São Tomé, precisa ver para crer, precisa pegar, precisa tocar, precisa participar de reuniões mediúnicas. Ao passo que o esclarecimento lhe dá muito mais bases, o estudo, o entendimento, para depois a vivência, a prática, o exercício da mediunidade. Quando aparece Moisés e Elias, Moisés, no Antigo Testamento, as pessoas já fazem essa referência. Por falta de um estudo mais aprofundado, ou às vezes com um estudo aprofundado, mas com outra visão de entendimento, num diálogo, dizem, mas dialogar com os mortos é proibido. Lá em Deuteronômio 18,
um livro que é atribuído a Moisés. Realmente está escrito. Não há como não concordar. Todo aquele que consultar feiticeiros, adivinhos, pessoas de mau agouro. Então, na realidade, Moisés realmente proíbe o homem de consultar os mortos. Isso está no Antigo Testamento? Sim. Isso está nas Sagradas Escrituras? Sim. Mas nós esquecemos de fazer algumas reflexões. Se Moisés proibiu essa prática, é porque esta prática, há aproximadamente 3.250 anos, é uma realidade. E isso ninguém pode negar. Se há 2.000 anos o Cristo chegou, e se há 1.250 anos viveu Moisés, há 3.250 anos, esta prática era comum, era fato, era realidade. Então não se pode negar a comunicabilidade com os mortos. Mas Moisés proíbe, de fato, proíbe. Se nós chegarmos lá em Levítico, número 20, há proibições. Desta mesma forma, o livro Levítico também é atribuído a Moisés, assim como o livro da Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números. Mas se nós quisermos fazer um comparativo, um entendimento, nós temos que pegar a mesma fonte. E na mesma fonte é Moisés. E Moisés, lá em Números, ele vai dizer, numa dessas passagens, convocando 70 anciãos. Esses 70 anciãos, eles se reuniram em tendas, e ali descia o Espírito Santo de Deus. Ou seja, havia comunicabilidade dos Espíritos. Então Moisés proibia, mas proibia de forma leviana. Quando era controlado com pessoas que tinham esse conhecimento de capacidade, era permitido. É tanto que há um episódio onde duas dessas pessoas, elas não vão à tenda, Eldade e Medade. E esses dois, eles se comunicam com espíritos. E Josué, percebendo, vem a Moisés e diga: repreenda-os. E Moisés, compreendendo a dignidade, conhecendo a moralidade de Eldade e Medade, ele diz: quem dera, se todos em Jerusalém, se todos estes que aqui estão, fossem como esses dois. Então vejam que Moisés proíbe, mas proíbe a forma indevida. Então mediunidade não é proibida. Só que para se ter este mecanismo bem utilizado, bem trabalhado, precisa também ser entendido, precisa ser estudado. E quando nós voltamos a esta passagem que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, da transfiguração, há algo que é fenomenal. Porque a doutrina espírita, ela oportuniza a todos nós refletirmos sobre as nossas existências, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E quem de nós aqui não os temos? Nós poderíamos perguntar: há alguém neste ambiente, neste espaço, que não passa por nenhuma dificuldade? Todos nós passamos, uns mais, outros menos. Às vezes a minha dificuldade é no campo das relações, a sua é no campo da
saúde, o outro tem dificuldade já no campo financeiro. Todos nós temos desafios, todos nós temos dificuldades, e a doutrina espírita oportuniza a cada um, a todos, compreender estes nossos próprios desafios. E a mediunidade nos dá a oportunidade de ampliar este entendimento. Mesmo que eu não seja este médium ostensivo, mas aqueles que se utilizam da mediunidade para o esclarecimento, para o aconselhamento, para o convite ao entendimento desses nossos desafios. A doutrina espírita oportuniza a todos nós compreendermos que somos espíritos, que momentaneamente estamos em um corpo de carne, mas que somos seres imortais, que temos uma vida, do ponto de vista espiritual, contínua. O corpo é perecível, o espírito é imortal. E se é imortal, nós temos a oportunidade de crescer cada vez mais. E o processo que oportuniza a todos nós desse crescimento é a oportunidade reencarnatória. E quando nós pegamos esse trecho do Evangelho de Mateus, onde há este fenômeno da mediunidade, Jesus aproveita para dar-nos algumas instruções, onde Pedro, vendo aquela cena da presença de Moisés e de Elias, Moisés, que no passado repreendia o uso da mediunidade, vem ele próprio se apresentar. E Pedro questiona por que nas escrituras antigas dizia que o Elias havia de vir. Elias, que aparece naquela transfiguração. E Jesus diz, ou esclarece, Elias havia de vir e veio. Vós é que não reconheceis. Então os discípulos se entreolham, tiram as suas conclusões, e qualquer evangelho, seja aquele utilizado por nossos irmãos católicos, seja o evangelho utilizado por nossos irmãos evangélicos, seja as traduções que nós utilizamos como espíritas, está escrito. Então, entenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus estava falando. Elias que havia de vir, e veio, eles é que não reconheceram. Esta passagem dá uma oportunidade de nós compreendermos esse mecanismo da mediunidade, ensinar inclusive a reencarnação. A reencarnação que para muitas pessoas não é verdade, não é uma realidade. Até no meio espírita nós perguntamos, e você acredita na reencarnação? E muitas das vezes nós, que nos consideramos espíritas, vacilamos neste conceito. Será que reencarnação é uma realidade? É verdade? É possível? Sim. Porque se não fosse possível, a doutrina espírita não traria como princípio. Se nós somos espíritos imortais e de alguma forma viemos à Terra, é porque nós precisamos melhorar, todos nós. E o Criador, para trazer para essa experiência terrena, traz-nos em um corpo de criança. Temos aqui as nossas experiências,
e de alguma forma retornamos ao mundo espiritual. Se o espírito é imortal, quantos anos ficaremos agora no mundo espiritual? 10, 100, 1000, 1 bilhão de anos? Muito mais. Mas se o Criador nos trouxe uma única vez para termos uma experiência na Terra, o que impede Deus de nos trazer de novo? Nada. Esse é o princípio da reencarnação. E Jesus todas as vezes queria conversar com os seus discípulos. Ele trazia esses ensinamentos. E quando nós estamos folheando os evangelhos, nós vamos encontrando passagens que vai trazendo todos nós esse entendimento, esse diálogo, essas informações com a espiritualidade. Se nós pegarmos, por exemplo, José sendo informado que Maria estaria grávida. Quem trouxe a informação? Um anjo. Quem são os anjos? Espíritos. Que Isabel, a sua prima, também estaria grávida. A mãe de João Batista, informando desta gravidez. Quem informa? Um anjo. Quem são os anjos? São os espíritos. Saulo, quando está a caminho de Damasco, acontece um fenômeno onde ele tem aquela visualização de Jesus. Para Saulo visualizar o Mestre, ele precisa desta condição da mediunidade, e que causa ali uma transformação profunda. O Saulo que se transforma em Paulo. E são várias e várias as passagens onde nós vamos encontrar este mecanismo da mediunidade muito presente. Só nos evangelhos? Não. No Antigo e no Novo Testamento. Remontando aos ensinamentos antigos nas Sagradas Escrituras, nós encontramos uma passagem onde nos diz que Abraão, o pai dos hebreus, é testado por Deus, pelo Criador, para que sacrificasse o seu filho Isaque. E ele, atendendo a esse chamamento de Deus, que nós poderíamos traduzir como espíritos, porque Deus, segundo esse entendimento da doutrina espírita, não tem a forma humana, não é este ser antropomórfico. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos: que é Deus? Deus é uma inteligência, não tem essa forma humana. Então, na realidade, Abraão não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz dos Espíritos. Quando Moisés sobe ao alto do Monte Tabor, e nas Sagradas Escrituras diz que Moisés ficou face a face com Deus. Moisés, por ser médium, inclusive médium de efeitos físicos, teve a visão de um espírito, de um orientador espiritual, de um benfeitor espiritual. Então vejam que o mecanismo da mediunidade, ele se faz presente desde o Antigo ao Novo Testamento, em várias passagens. Que fim isso traz a nós? Vamos refletir em nós. Quais as possibilidades
esse mecanismo traz a todos nós. Algumas pessoas chegam às casas espíritas, eu diria que a grande maioria delas, buscando auxílio, buscando socorro. Quantas pessoas, às vezes, de outros credos religiosos, buscam compreender o que ele está sentindo. O que é aquilo? O que são aquelas visões? O que são aquelas vozes? O que são aqueles tormentos? E buscam o esclarecimento. Ao termos a oportunidade do diálogo, você traz para estas pessoas a possibilidade das existências anteriores. E que a mediunidade, como disse anteriormente, não é nem bom e nem ruim, é necessário. E o Criador oportuniza aqueles que têm mais necessidades a virem com este mecanismo, porque é a grande oportunidade do ressarcimento, do engrandecimento, do auxílio, da ajuda, da caridade. As pessoas que não têm este conhecimento, que não param para refletir nessa possibilidade, às vezes não acreditam. E a mediunidade oportuniza o entendimento, as razões, porque muitos de nós sofremos esse assédio da espiritualidade ainda inferior, porque tudo está entrelaçado. Se nós temos existências anteriores, façamos essa reflexão. Como éramos nós há alguns anos? Como eu agia diante de determinadas circunstâncias? Se fosse hoje, eu agiria da mesma forma que há 5, 10 anos? Como estávamos nós antes de conhecermos essa doutrina esclarecedora? Como estávamos nós, aqueles que já têm idade, há 30 anos? Será que estou melhor hoje do que ontem? Eu não tenho dúvidas. Mas, se somos espíritos imortais, como fui eu na minha última encarnação? Basta nós olharmos as nossas condutas, basta nós olharmos as nossas imperfeições, as nossas atitudes de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de intemperança, de intolerância. Como sou hoje? Como fui ontem? Então ontem eu fui pior. E como fui eu há 500 anos? Tirei a vida de alguém? Roubei alguém? Maltratei alguém? Como fui eu, como espírito, à época do Cristo, há 2000 anos? Como fui eu, individualidade humana, há 10.000 anos? E aí nós vamos entendendo o processo de evolução. Nós vamos compreendendo este mecanismo que faz com que todos nós, hoje, no mínimo, sejamos melhores do que ontem. E nós precisamos compreender
quem direciona todos estes ensinamentos? Jesus. E se nós pegarmos o livro A Caminho da Luz, onde traz todo o processo de evolução do planeta Terra, e que o planeta Terra, segundo a comunidade científica, diz que ela foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e que Jesus já era o governador espiritual do planeta Terra. Se Jesus já era o governador espiritual deste orbe há 4,5 bilhões de anos, olha a condição deste espírito de conhecimento, de crescimento, de luminosidade. E nós, por falta de reflexões, ainda nos vacilamos diante de comentários sobre este espírito. Se Jesus se envolveu do ponto de vista das relações humanas, se Jesus se declinou a Maria em uma relação afetiva do ponto de vista de homem e de mulher, um espírito que há 4,5 bilhões de anos já estava trabalhando para o progresso da humanidade, não cabe. Às vezes nós fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança. Por não termos a condição de compreender Jesus, fazemos elucubrações. Mas esse Espírito vem trazer informações as mais elevadas, dizendo a todos nós desta possibilidade de crescimento, e traz neste mecanismo a mediunidade, oportunidades de ensinarmos. A mediunidade oportuniza compreender os nossos sofrimentos. Se eu sofro hoje, é porque agi de forma equivocada no passado. Se eu matei pessoas, se eu roubei, se eu desejei o mal, hoje eu estou tendo uma nova oportunidade. Estou na terra, mas aquele a quem eu fiz o mal ainda não mudou o pensamento, se encontra ainda na espiritualidade, pode até ter chegado na fila reencarnatória, mas não pensou em mudar, porque o ódio ainda fala mais alto, a vingança. E não é possível entrar na fila reencarnatória com objetivos ainda tão duros, e tem que passar ainda um período no mundo espiritual. Mas de alguma forma, essas suas energias de ligação chegam a nós que estamos aqui na Terra, e mais ainda àqueles que detêm este mecanismo, ou seja, são médiuns. E as pessoas perguntam: por que eu sofro tanto? Por que esse assédio de espíritos tão duros, que querem o nosso mal, a vingança, o ódio para que dê tudo errado? Por que Deus permite? Deus permite porque eu sou o devedor. Porque senão Deus não seria justo, Deus não seria perfeito. Então vejam que o mecanismo da mediunidade é um mecanismo que oportuniza crescimento. Porque diante de tantos fatos, diante de tantas passagens de esclarecimento sobre a mediunidade,
não com essa visão espírita, mas de uma visão de religiosidade, uma visão crística, nós vamos entender que este mecanismo oportuniza crescimento, porque oportuniza mudanças. E quando essas individualidades humanas chegam às casas espíritas para serem acolhidas, elas são esclarecidas. Mude, tenha um pensamento diverso, pense no amor, peça o perdão, mude os seus pensamentos, as suas atitudes, e em contrapartida, o outro lado da mediunidade, a mediunidade da caridade, a mediunidade do esclarecimento, faz o papel inverso. Quantos de nós aqui que participamos de reuniões mediúnicas, onde se auxilia espíritos, onde se esclarece? Em uma dada ocasião, na casa que nós frequentamos, tivemos a oportunidade de experienciar um diálogo que eleva, um diálogo que ensina. Uma mãe chegou às nossas atividades trazendo a filha e o namorado, porque entendia ela que eram necessitados de um esclarecimento, que eram necessitados de um acolhimento, e os nomes foram levados à reunião mediúnica. E no momento que foi lido ou colocado à disposição da espiritualidade o nome da mãe, efetivamente veio um desafeto na espiritualidade. Alguém a que ela, encarnada na atualidade, havia lhe feito muito mal. Segundo ele, era um escravo. E ela a utilizou de forma muito dura, tirando-lhe inclusive a vida, a oportunidade da convivência com os seus. E naquele momento ele despejava todo o ódio, todo o rancor para com aquela mãe que trazia a filha e o namorado. Tivemos a oportunidade de dialogar, de esclarecer, de relembrar os motivos que havia feito com que aquela mulher o utilizasse de forma tão cruel, tão dura. E ele foi relatando as dificuldades. Ninguém muda de uma hora para outra. Se nós ainda temos o hábito ou o vício, as imperfeições e pedir para as mudanças, não se muda de uma hora para outra. Nem os espíritos. Tal vida, tal morte. Em uma segunda oportunidade, começamos a dialogar novamente com este espírito, amenizando o entendimento, amenizando esse impulso do ódio. Toquei-lhe no aspecto que fez repensar. Tinha filhos? Tinha uma filha. Aonde está? Não sei. Também não gostaria que me visse nesta condição. E até o envolvimento da espiritualidade. Ali quebrou-se o gelo. As recordações vieram. E ele começou a sentir saudades. E por um mecanismo intuitivo, nós dissemos a ele que
ele iria ver a filha. Foi de forma intuitiva. E ele acendeu a luz. Mas sempre fazia referência: não me esqueço dela. Eu penso ainda no ódio, na vingança. Depois de algumas vindas à casa espírita, eu me lembro que ele chegou um tanto quanto choroso, emocionado. E no nosso diálogo, fomos compreendendo que ele teve a oportunidade de receber as informações de onde encontrava-se a sua filha. E este espírito, ele começou a falar, mas ao mesmo tempo se emocionar, dizendo que aquela oportunidade, aquele diálogo, lhe rendeu grandes reflexões. E mais do que isso, mudanças de pensamentos e de atitudes. Porque ele disse, relembrando o Cristo: só o amor cobre a multidão de pecados. Até aquele momento, nenhum de nós que estávamos ali desconfiávamos de nada. E ele, muito emocionado, declinou essa frase: como desejar o ódio àquela mulher que hoje cuida da minha filha. Que oportunidade, que crescimento. Esse mecanismo que o Criador oportuniza a todos nós, a elevarmos os nossos pensamentos em prece, em conclamar a presença dos benfeitores espirituais. Jesus se utilizando de Estevão, como está no livro Paulo e Estevão, para que Estevão fosse o transmissor dos ensinamentos do Cristo a Paulo, para que ele levasse o esclarecimento a todas as igrejas através das suas cartas. E na grande maioria daquelas cartas de Paulo, ele se via envolvido por esta espiritualidade, por este mecanismo de amor, de crescimento, e que chega a todos nós. Basta simplesmente estarmos sintonizados. Eu não posso arriscar qual o percentual de médiuns que tem neste ambiente, de forma ostensiva, mas todos nós, sem exceção, temos esses rudimentos da mediunidade, que é a intuição, que é esse elo de ligação para com a espiritualidade, através do mecanismo da prece, que está ao alcance de todos nós e que raramente nos lembramos. A doutrina espírita nos oportuniza este entendimento. O nosso país está vivenciando um momento de grandes transformações. Mas como estão as nossas sintonias? Como estão os nossos desejos? Como estão os nossos pensamentos? O que nós estamos ouvindo no dia a dia? O que nós estamos falando
as pessoas? O que nós estamos promovendo para a humanidade de bom? Porque se nós sintonizarmos com a espiritualidade inferior, nós estamos utilizando esse mecanismo, trazendo dificuldades a nós próprios. A espiritualidade está desejosa, uma fila imensa de médiuns. Não precisa ser de médiuns psicógrafos, médiuns da bondade, médiuns do amor, médiuns dos bons pensamentos, das boas vibrações, da caridade, do crescimento espiritual. Fica aqui a nossa sugestão, que possamos pegar todos estes exemplos dos evangelistas ao mais ínfimo personagem, onde o Cristo encontra este mecanismo aberto, que trouxe mudanças, que oportuniza e oportunizou a grandes personalidades. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Mahatma Gandhi, um Martin Luther King, um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Pereira Franco, que encontre em nós esse mecanismo aberto, esse mecanismo da bondade, do amor, da caridade. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, hoje e todos sempre. Que assim seja. Nossos agradecimentos ao Kleber, e para a nossa vibração musical final, convidamos Sandra e Davi. Deus está aqui nesse momento.
existe uma outra vida bem assim. Morrer, nascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. O que colher aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigada. Eu gostaria de pedir um pouco mais da atenção de vocês, porque hoje, além de ser o terceiro dia da nossa Semana Espírita, é um dia também especial, porque estamos completando mais uma primavera juntamente com uma pessoa tão importante para o movimento espírita da nossa cidade. Gostaria que todos acompanhassem. Um parabéns para você, para a nossa querida Dona Celina. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia
Agradecemos pela presença de todos e convidamos para a palestra de amanhã com o expositor espírita Érico Menezes, cujo tema será Depois da Morte, e também para o seminário será realizado no sábado à tarde com Creuza Lage sobre a mediunidade de prova e expiação e missão. À noite teremos como encerramento o palestrante Cláudio Medeiros para lá sobre o tema Entre os Dois Mundos. Muito obrigado.